Márcio, que Márcio vai estar fazendo intermediação desse primeiro momento da palestra. Então, estamos aí no nosso terceiro dia, né, de semana acadêmica, e quero dar as boas-vindas para todos, e antemão agradecer aí a participação de todos, do nosso palestrante Denison. E agora eu passo a palavra aí para Márcio, né, que pode fazer uma melhor apresentação de Denison aí, e fazer todas as intermediações aí, quando houver perguntas e tudo. Vai lá, Márcio. Olá a todos, boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos aqui presentes, ao Denison, em primeiro lugar. Denison, sinta muito à vontade, estamos aqui no momento de aprendizado, né, de discussão do saber e aprender com a experiência dos outros. Né? O homem inteligente aprende com suas próprias experiências, e o sábio com a experiência dos outros. Né? Perfeito, concordo. Então, a gente vai nessa pegada aí. Estamos aqui no espaço do saber, né? Fomentando o conhecimento e trocando experiências para que as boas experiências sirvam de degraus para que a gente possa, né, alcançar o sucesso, alcançar todas as nossas metas. Né? Amém, coisa boa. Pois é, então estamos aqui com alguns professores, muitos alunos também, né? Temos o professor Cristiano, o professor Sérgio também, o professor Sérgio Filgueiras. Hoje falaremos a respeito de negócios, né? Então a palestra está intitulada como Do Código ao Negócio, e gostaríamos de ouvir a experiência do Denison. O Denison, gente, ele tem um currículo bem extenso aqui, que eu vou deixar para ele se apresentar, acho que fica melhor. Poderia dizer algumas características dele aqui: MBA em Inteligência Artificial, especialização em Marketing Digital, mestrado profissional em Gestão Empresarial, graduado em cima da internet, fundador de algumas empresas, né, de alguns negócios, que são esses negócios também que eu sou muito curioso de ouvir, né, falar a respeito desses negócios que ele tem. Analista de tecnologia sênior, foi secretaria do município, analista de sistema da UFES, foi estagiário na CEMED, estagiário também no Banese. Enfim, um pequeno resumo aí da trajetória do Denison, né? Hoje ele está aqui para nos mostrar, para trocar essa experiência aqui conosco. Né? Então, estejamos bem atentos, e quero passar a palavra aqui ao Denison. Né? Eu acho que é melhor tratar aqui logo a respeito das dúvidas e comentários, das perguntas. Eu acho melhor o Denison discorrer toda a palestra, né? Cumprir a agenda dele, e ao final a gente vai fazer as perguntas, né? Maravilha, tá bom. Eu acho que é importante, porque aí fica mais fácil, a gente se compromete mais com o cronograma. Fique à vontade, Denison, seja bem-vindo. Márcio, Júlia, ao IFES, professores, alunos e afins, brigadão pela confiança, pelo convite também. É bom poder estar fazendo esse momento de troca, né? Troca de conhecimento, de experiências, coisas que podem startar e trazer coisas aí. De qualquer modo, eu conheço o Márcio de muito tempo, não que o Márcio seja velho ou eu seja velho, né? Mas o Márcio sempre foi uma referência. Vendo distante, eu não posso dizer que eu te via quando criança, que pega mal, Márcio, eu falar Não, isso. pode dizer, eu lembro que você era pequenininho ali, Quando né? garoto, mas Conceição, ele pegou no braço ali. Márcio sempre transmitiu essa serenidade, essa leveza. E é uma característica, Márcio, que hoje, como um adulto, um pouco mais maduro, né? Eu não consigo explicar quando criança, e hoje eu consigo explicar porque a gente entende, né? Você sempre transmitiu uma leveza, uma alegria, uma gentileza, e parabéns também por sua jornada aí, como educador, Obrigado. gestor também, e a todo o time que está junto aí nessa jornada de transformar, né, a vida das pessoas através da educação. Minha vida foi transformada na educação. Acho que o Márcio conhece bem a minha história e também um pouco da minha família, e a gente é uma família que viveu perrengues fortes ali na infância, desafiadores. É verdade, com certeza. Eu sei que minha mãe sempre nos incentivou a correr essa jornada do conhecimento, da capacitação, para poder ter alguma transformação na jornada. E graças a Deus, permaneci firme nisso.
E eu sei que a graça de Deus, junto com Seus conhecimento esforços, agregado, isso. formações, enfim, é um bom conjunto, né? É Gente, verdade. brigadão pelo tempo de vocês, mais uma vez. Vamos seguir aqui na jornada juntos e vamos falar um pouquinho disso, né? Do código ao negócio, dessa jornada empreendedora, principalmente do TI, que eu acho que a conexão geral aqui, Márcio, do pessoal é com tecnologia também. É tecnologia, é do curso de desenvolvimento de sistemas. Maravilha. Então, a gente estuda desenvolvimento de software mesmo. Deixa top. Então, é E a o turma sempre. professor, nós temos um professor aqui de empreendedorismo que é da área de administração. Então, é por isso que ele vai ter esse segundo momento e são os Maravilha. nossos alunos da tecnologia. Muito bom, muito bom. Então, eu vou dar o início aqui. Acho que todos devem estar vendo minha apresentação, né? Aqui. Sim, sim. E eu vou continuar aqui com a apresentação, tá? Gente, o que é que o LinkedIn aí diz sobre mim, tá? O que é que ele fala sobre mim, porque está resumido lá, né? Eu gosto dessa definição porque é um conjunto também de coisas, né? Eu sou pai, esposo, cristão, Isso, empresário, empreendedor. exatamente. Eu É coloco as coisas mais importante. importantes primeiro, né, Márcio? É verdade, é verdade. Eu acho Vou que elencando pelo nível de importância, né? perfeito, perfeito, Pai, esposo, exatamente. cristão, empreendedor, consultor e mentor de negócios de pessoas. Tive a honra de me graduar também em tecnologia, em graduação padrão. E nessa mesma época de tecnologia que eu cursava tecnologia de graduação, eu cursava o IFES também, Márcio. Foi correlato na época. Foi, né? Bacana, Cheguei a cursar concomitante. edificações. Ainda existe edificações no IFES? Existe, sim. Cheguei a cursar, Eu fazia em pensei paralelo os dois. eu pensei que você estava no IFES, na área da tecnologia. Não, não. Eu fazia graduação de tecnologia na faculdade e fazia IFES em outro turno. Em outro turno, estagiava. Eram os 3 turnos Que ocupados. bacana. Pois é, exatamente. Então, é disso que a gente está falando, dos esforços que tem que ter da nossa contrapartida, né? É a nossa contrapartida, né, rapaz? Tem esse Para favor, esse que. sol que Deus disponibiliza para todo mundo, mas tem que ter o nosso movimento nesse sol, né? Debaixo desse Isso, sol. verdade. Enfim, graduado em tecnologia aí, acabei me pós-graduando em IA também, com ênfase em machine learning, me pós-graduando aí na PUC Minas, lá em negócios digitais, estratégia nessa área também de negócios, gestão empresarial, também um MBA aí, e algumas outras coisas que eu sou apaixonado aí, entusiasta em neuromarketing, tecnologia, venda, negócios digitais, e algumas coisas eu faço resumo. Isso aqui é o que o LinkedIn diz, é aquele resuminho da nossa vida profissional aqui, e eu gosto de dizer que, no final das contas, o que realmente importa, eu sempre gosto de colocar nas minhas apresentações a foto das pessoas fundamentais da minha vida aqui, a minha Eu foto com a diria minha que esposa. se sua mente não fosse saudável, sadia com essas pessoas que você tem, você não teria alcançado o que você alcançou hoje. É Então, isso, um é isso, Márcio. pré-requisito é ter a mente saudável, ter a É, mente rapaz. limpa e, né? Eu concordo plenamente. E o que mais importa é isso aqui, A é esse base. núcleo familiar, né? Que é a Perfeito, base, que é aquele perfeito. motivo que a gente tem, né, Márcio? Para acordar, para levantar, para permanecer firme. E meio aos desafios da vida que todos nós enfrentamos, é bom você ter motivos certos, né? Bons motivos, né? Motivos de valor. E eu tenho esses motivos. E é o que mais importa antes desse currículo aí compartilhado, dessa jornada, tá? Um pouco de história. Esse garoto aí, eu coloquei embaixo, eu não estou de capacete. Era o cabelo grande mesmo na infância. Eu acho que o Márcio me viu nessa fase ainda, Pois é, garotinho, lembro, sim, com pequeno, certeza. né, Márcio? Não significa que o nosso diretor é velho, né? Não Sim, significa foi que o muito Márcio pouco tempo, né? A gente, né? é pouco tempo demais, né, Márcio? Não significa isso, mas a minha história começa aqui, né? Com a minha família, no meu núcleo familiar. E eu sempre gostei muito de estudar, gostava como cristão de ler muito a Bíblia, também gostava muito da escola, mas eu vim de um núcleo familiar, pessoal, um núcleo familiar que tinha muitas limitações financeiras, pesadas, fortes mesmo. E era desafiador aquelas limitações financeiras. E o meio que a gente vivia era um meio que, muito provavelmente, nos levaria ali, mãe solo, praticamente com 5 filhos, né? Nos levaria a Verdade. caminhos não tão bons, né? Eu tenho vizinhos aí, a maioria deles morreram. Tráfico, drogas e coisas nesse sentido. Pessoas que brincavam na infância, estavam juntas jogando uma bola na rua, soltando pipa, tiveram um infeliz destino, um outro destino, né? E eu sei que tudo isso é fruto de decisão também dos ambientes que Escolha dos você escolhe caminhos, estar, né? né? Não só o conhecimento, não só a educação em si, mas os ambientes que você escolhe estar. E eu tive a honra e a oportunidade desses ambientes. E aí eu comecei minha jornada profissional de trabalho muito cedo. Aos 14 anos eu comecei na época que se permitia na época aquele o nome hoje é jovem aprendiz, né? Mas o nome na época era menor aprendiz. O nome era menor aprendiz. Parecia que eu saía, Márcio, de um centro de detenção, ia
trabalhar e voltava O para menor, né? a camisa era bem grande. Não Menor aprendi, delinquente. não esqueço nunca dessa época. Fui para o G Barbosa empacotava ali na inauguração do Shopping Jardins na época, no Ah, início. foi bacana. Um ano após, eu fui para o Banco do Nordeste, passei um concurso para estagiário, tinha um concurso para estagiário na época, e aí fui mergulhando na minha jornada e fazendo muitas coisas e me tornando muito responsável cedo. Me envolvi no serviço público como analista de sistema por muito tempo, trabalhando com engenharia de software, até o momento que eu virei uma chave para o empreendedorismo. Eu percebi em meu coração, eu sei que foi por inspiração também divina, na minha crença, na minha fé pessoal, uma inclinação para aquilo. E encaminhei para uma jornada empreendedora a um convite de um parceiro, um sócio que eu tinha conhecido em um contexto específico. Fui motivado pela minha esposa e comecei a empreender. E aí começou a minha primeira jornada em uma startup. Nós criamos uma startup que foi pioneira no Brasil aí, nesse mundo de descontos, cupons e ofertas, porque ela fazia era, a gente construiu uma tecnologia que intermediava a venda na internet, isso aí quase 14 anos atrás. E essa tecnologia intermediava a venda na internet em grandes players, portais e parceiros, e a gente recebia uma comissão por essas vendas. Então, a gente escalava esse processo de dar desconto, né, em lojas americanas, Submarino, Shoptime, um volume de negócios específicos, e a gente era monetizado com isso aí. Toda a base de tecnologia, a gente no centro de Aracaju, uma salinha pequena ali, com eu, meu sócio e mais 3 colaboradores trabalhando conosco. E dessa vivência, ela trouxe aqui essa história do sequestro, que eu fico brincando, Márcia. A história do sequestro, que foi uma notícia da FANES na época, que eu estudei lá também, fiz pós algumas coisas lá também, e eles colocaram lá, ex-aluno da FANES, né, sócio de empresas na internet aí. Perfeito. Cuponomia é concorrente, viu, Luan? Conheci o Cuponomia, rapaz. Eu vi o Luan postou aqui. Nós somos do Cupom Grátis. Nós fundamos o Cupom Grátis, Luan. Boa, cara. Bacana, bacana. Conheço o Cuponomia, conheço até os fundadores também do Cuponomia, por sinal, Luan. Bom comentário, cara. Enfim, a história do sequestro é uma história engraçada, na realidade. Não houve um sequestro, eu faço uma piadinha com isso. Porque quando essa notícia saiu no ar, saíram mais 2 na época, uma na Uniter, por causa do meu sócio, outra em outro canal de mídia específico. Minha mãe ficou muito preocupada, Márcio. E ela me ligou dizendo, meu filho, manda tirar isso da internet, será que não vão te sequestrar? E aí virou um motivo de risada na família, né? Que eu seria sequestrado por causa da notícia que estava nos sites aí, dos resultados dos negócios. Até hoje a gente brinca com nossa mãe dessa história do sequestro, vira e volta que encontra uma forma de mãe, né? Coração é diferente. De provocar minha mãe com essa brincadeira do sequestro. E essa transição desse negócio, dessa startup, eu transformei a minha vida também pessoalmente, mas empreendedora, porque a partir daí, pessoal, eu comecei a me envolver com uma série de projetos onde o core de tudo, a base de tudo, sempre foi muita tecnologia e digital marketing digital, sempre foi o nosso foco. Então, todo negócio que a gente se envolvia, a gente tinha esse viés. Como era um negócio muito interessante e a gente tinha ótimos resultados, a gente começou uma jornada de investir e se envolver com N negócios diferentes aí. Então, eu acabei sendo sócio de uma empresa de engenharia com foco 10 anos atrás, com foco em instalação de placas fotovoltaicas. Acabei tendo várias lojas em shopping de uma marca geek famosa chamada Piticas, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, eu tive uns 3 estados aí. É uma franquia bem famosa, né? Tive vários estados também. Tudo por causa do negócio de tecnologia. Com código de tecnologia que monetizou, gerou renda, que a gente foi investindo em vários outros negócios aí no mercado e fui me envolvendo com muita coisa. Só que uma hora você começa a se bagunçar se envolvendo com tanta coisa. Sim. Escolhe parceiros errados e você ganha aprendizado. O risco aumenta, né? Exatamente. Exatamente. E você vai ganhando corpo, Márcio, pessoal. Você vai ganhando corpo e entender que você tomou uma decisão não tão boa ali, não tão boa aqui, e você vai realinhando aí a sua rota para que você siga o caminho que você precisa seguir. E depois de vários anos aí, com vários negócios, vários projetos, muita coisa que a gente deixou para trás, muito aperto de mão e abraço de gente que a gente liberou e que ele preferiu não tocar mais os projetos, surge a NegocieX, que eu acho que a NegocieX é esse compilado dessa mais de uma década minha, me envolvendo fortemente com o negócio de tecnologia, de digital sales, como eu gosto de nomear, que é essa questão de vender e comercializar também coisas na internet. E a NegocieX nasce com esse tripé aí, com esses 3 pilares, de atuar com tecnologia fortemente, com o foco de transformação digital, com gestão efetivamente também, e com o digital marketing digital também, de uma forma estratégica e diferente, porque o mercado, a forma de atuação de mercado que eu sempre construí, sempre teve esse caminho. Então, a NegocieX é esse xodó do meu coração que toca em N e múltiplas áreas aí, das necessidades de mercado, de negócio, e eu tenho muito orgulho do que a gente vem construindo como empresa e do que
tem sido construído até aqui. Eu tenho orgulho de dizer de onde eu saí, o Márcio conhece bem a história, né? E saber que tem soluções que eu desenvolvi para parceiros, ajudei a criar outras startups interessantes do mercado aí, que hoje têm soluções minhas que estão em players gigantes aí, como Bradesco, Açaí, Santander aí, tecnologias que foram desenvolvidas por minha empresa para empresas parceiras e hoje uma gama de grandes players nacionais e internacionais usam algum desses recursos. Então eu tenho muito orgulho de poder comentar isso aqui com todos também. Como filho da terra de Sergipe, eu não estou em Sergipe agora, eu estou fora, não estou no Brasil nesse momento, mas eu tenho orgulho da minha terra, do que a gente vem construindo, dos erros, né, também, que me fizeram aprender a amadurecer, e dessa jornada até aqui. É por isso que aquele garoto lá que vocês viram na foto anterior, de repente um de vocês pode ser aquele garoto, né, que está aí dando esse primeiro passo na graduação, mergulhando, e acho que uma coisa, além de, para fugir um pouco do tecnicismo, rapaz, nada mais precioso do que você acreditar nos seus sonhos também. Acreditar que você tem valor, que você é capaz, que você pode realizar também. Nada é impossível. Eu tenho essa crença e a gente tem que construir essa crença em nós também, da possibilidade, que com conhecimento, com a educação também. E eu tenho firmemente também no meu coração que foi a mão de Deus que me transformou também. É minha crença, tá? Eu não quero levar para todos, mas a mão de Deus que me conduziu também a esse estágio que eu estou aqui hoje. Também nos negócios, com a maturidade. E, acima de tudo, Márcio, não é um game só de dinheiro, né? É sobre propósito. Sim, é verdade, exatamente. Quem você toca, quem você impacta. Eu tenho uma admiração profunda com qualquer pessoa que se envolve com a educação. Quando eu soube do seu envolvimento também forte na diretoria, cara, eu fico muito feliz com a educação, porque eu sei que foi um dos pilares que Deus usou para transformar a minha jornada. Sem dúvida, essa parte aí que você acabou de falar, eu tenho contado a experiência, tenho trazido pessoas para contar a experiência, para ensinar os nossos alunos do Instituto Federal a sonhar. Amém. E a mostrar que existe um outro lado, né? Existe todo um universo que você pode sonhar com ele e conquistar, né? E que não é impossível, né? Então, a gente deixar de olhar um pouco para baixo, olhar para o horizonte e ver que você pode alcançar ali na frente. E perfeito. Que não é impossível. Inclusive, você está aqui para provar que não para provar que não é impossível, né? Exatamente. Basta cuidar do seu set mind, né? Mudar o pensamento, né? O Márcio está falando, pessoal, e reforçando isso sobre o meu cenário, mas o meu cenário era cabuloso, como a gente diz. Era cavernoso a história, rapaz. De onde eu vi, de onde eu saí, foi uma transformação em tanto. Graças a Deus por essa transformação, mas é como o Márcio disse, a gente tem capacidade de transformar, né? De poder viver uma transformação. E é uma jornada que leva tempo. E a gente está num mundo hoje muito complexo, né? Que a nossa geração é muito mais imediatista hoje, né? Quem de vocês aqui não já viveu a agonia, de repente, de mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp e querer que aquela pessoa responda prontamente, né? E a gente chega, Márcio, às vezes a ficar irritado, né? Quando a pessoa não responde, verdade. Com a ansiedade. Porque esse mundo mudou. Esse mundo é muito diferente hoje. E aí onde eu entro nesse ponto, sobre esses desafios de empreender nesse novo mundo. É um mundo cheio de informação, é um mundo cheio de especialista, é um mundo cheio de guru, né? É um mundo que todo mundo vem do sonho da riqueza rápida, né? Sim, verdade. E quando eu olho para trás, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Hoje eu estou com 37. Quanto tempo se passou, né? Até aqui. Com certeza. Quanta coisa. E bom comentário, Pedro. É um mundo que, às vezes, ele faz com que você se compare tanto, João Pedro, que se torna um universo injusto, né? É um cara que aluga um carro na Localiza, um carro chique, tira foto na frente do carro, posta como se fosse o sucesso dele, né? Só que aquilo, às vezes, sem a gente perceber, por consumir tanto conteúdo aqui no celular, nas redes sociais, acaba contaminando a gente, de achar que a grama do vizinho é melhor que a nossa, né? E é muito perigoso. E a gente vive também isso para o empreendedorismo, para ideias, para sonhos que a gente tem no nosso coração. E é um baita desafio para qualquer profissional empreender nesse novo mundo. Por quê? Olha esse próximo slide aqui da apresentação. Vocês da área de tecnologia, da área de desenvolvimento, que é a minha área também mãe, de nascimento, de graduação, de vivência. Cara, aqui só tem, brincando, 10% das destaques que a gente conhece, de tecnologia, do recurso. Muito bom, Cleilson, José Cleilson. É muito excesso de informação. É muito complicado. Para onde ir? O que fazer? Que decisão tomar? Eu sei que vocês estudaram recentemente modelos de gestão, metodologias de gestão aqui. Eu até coloquei aqui o do PDCA também aqui, né? Coloquei aqui a logo do PMI também, da gestão de projeto, do Project Management Institute. Cara, é tanta coisa, tanta informação, né, rapaz? Tanta
tanto conhecimento, muito conhecimento bom, mas que nos gera, às vezes, um excesso, nos engorda de conhecimento e a gente não consegue ir para nenhum lugar, né? A gente não consegue caminhar para nenhum lugar. A gente acaba sofrendo por essa indecisão da escolha. E existe um estudo de psicologia dessa problemática da nossa geração de escolher, de saber escolher. Então, estatisticamente, quando você tem um leque muito grande de opções, você tem maior dificuldade de tomar decisões e dar continuidade às coisas. Isso é muito forte, né? Porque existe um excesso de informações, um excesso de tecnologias. Imagina, cara, vocês estão estudando, se graduando, e de repente, quem é da área de desenvolvimento sabe, sempre tem aquela briguinha. Ah, é melhor Python, é melhor PHP, é melhor Node, é melhor Java. Ah, é melhor usar servidor não sei o que tal, recurso tal. Uso Docker ou uso container lá, usando um Kubernetes da vidazinho. Cara, é um mundo com tanta opção, é tão vasto, tanta coisa que a nossa mente frita. Imagina como profissional de tecnologia decidir empreender nesse mundo complexo, né? O que escolher, para onde ir, que passos dar. Né? O quão sadio tem que estar a nossa mente para poder pensar, né, friamente e tomar a decisão certa. Exato, né? com sabedoria, né? Com sobriedade e sabedoria, né? Porque é um desafio mesmo. E eu enxergo que esse processo é um dos processos principais que impedem que pessoas muito boas, como vocês que estão aqui às vezes, possam, de repente, escalar sua jornada profissional. Porque é tanta dúvida, tanta pressão, tanta comparação, Márcio, com quem está lá fora, como eu estava comentando agora há pouco, do cara que aluga um carro na Localiza, tira foto com o carro, tira uma foto, sucesso, né? É muito verdade. complexo. Ademais, o mundo já tem muita informação, muita coisa que a gente precisa, e como a gente se concentra para fazer melhor? E aí eu chamo a atenção vocês aqui, porque foi algo que principalmente nos últimos 5 anos, eu precisei parar e refletir. Porque, teve um ano especificamente, acho que 2017, 2018, eu estava, gente, com 7 negócios diferentes. 7 negócios diferentes. Eu estava com mais CNPJ do que o Vasco tinha de queda para a segunda divisão. Tem noção. Quem é vascaíno aqui não fica com raiva de mim, não. Vascaíno. Não fica com raiva de mim. Então, eu estava numa bagunça louca, rapaz, de coisa, de informação. E eu precisei acalmar as coisas. E estava com vontade de crescer, né? E estava com fome, né? Estava com fome, mas estava com muita fome. Só que eu estava, por tanta fome, estava comendo tantas coisas que não deveria, que estava dando digestão. Né? O negócio não estava ficando bom. E aí eu precisei trazer, pedindo ajuda a Deus também em oração pela minha crença e buscando fontes para melhorar nisso, a colocar algumas coisas em práticas. E tem 2 coisas que eu acredito muito, eu até recomendo aqui junto um livro chamado Essencialismo, né? Você vê, tem um excesso de informação, um excesso de coisas, né? Como é que a gente consegue êxito, né, com o mínimo de coisas possíveis, sem tanto excesso, né? Se você pensar bem, pessoal, se pensar bem, Márcio, a geração anterior, que está na casa dos seus 30, 40, 50, tinha uma oferta muito menor de coisas, né? Verdade. E existem estudos dizendo, tristes estudos, que a geração muito mais nova de hoje, ela dificilmente, se não fosse tecnologia, por exemplo, ela dificilmente conseguiria produzir o mesmo resultado do que a nossa geração, Márcio. Que triste isso, né? É verdade. Por causa do excesso de informações. E aí eu passei a entrar no caminho de mais essencialismo nas coisas. E esse livro eu recomendo, chamado Essencialismo. Quem puder, guarda aí no coração e, de repente, procura comprar e ler. É uma leitura boa, leve. A experiência vai chegando e a gente vai se tornando mais seleto, né? É isso. Filtrando, né? Mas como uma peneira, né? Como uma peneira. E, consequentemente, por pensar nesse essencialismo, eu comecei a pensar também, a caminhar nesse reducionismo. O que é reducionismo? Rapaz, tem um monte de projeto, um monte de coisa a ser feita, tem coisa para fazer. De repente, vocês vivem isso na graduação de vocês, na vida aí. Muita matéria, muita disciplina, muito projeto, mas tem a vida pessoal. Às vezes você é solteiro, você namora, você é casado, tem vida, tem que pagar conta, tem boleto. Como você focar no que é importante? E o reducionismo ele é uma filosofia também, da gente escolher as coisas certas que vão levar a gente até o lugar correto. Quais são as decisões certas, as ações certas que vão nos colocar nas posições corretas? E aí é importante ter isso em mente, porque esse excesso de informação, de destaque, de tecnologia, de coisas a serem escolhidas, dá um tilt, trava a gente, bloqueia a gente. É por isso que eu chamei a atenção aqui nesse slide. Como a gente escolhe o essencial, como a gente escolhe
o que é importante. Por isso que eu recomendo, procura depois, quem puder, pesquisa um pouco também sobre reducionismo, que é uma filosofia muito importante. Eu acho que para o momento presente que a gente está, é uma filosofia muito importante, um momento de excesso, um momento de comparações, né? O Luan colocou aqui, é complicado, o trabalho para pagar boleto, viver está difícil, desafiador, né? Vai mudar esse quadro, cara. Eu creio contigo, vai mudar esse quadro. Eu digo sempre que, às vezes, a gente precisa dar alguns passos atrás para pegar impulso e dar um salto mais para frente. Perfeito, Márcio, Então, concordo. tem que avaliar sempre isso aí, né? Os Concordo. momentos, né? Faz sentido. Tem momento também para as coisas, né? Isso, exatamente. Tem um capítulo do livro de Eclesiastes, na Bíblia, que fala sobre isso, né? Sobre o tempo. Eu também creio nisso. Tem tempo para todas as coisas, né? O Denison, de 14 anos, não conseguiria, por exemplo... Eu não falo não, gente, de tecnicismo, tá? Quando eu falo de negócios, pessoal, por incrível que pareça, e eu já me relacionei e tenho parceria com players muito grandes. Você vê que tem marcas gigantes aí, que eu acabo me relacionando, executivos de grande porte, Santander, Açaí, enfim. Você descobre com o tempo que as habilidades comportamentais de relacionamento, elas são realmente as mais importantes. Porque Com tecnicismo certeza. a gente aprende, mas caráter você não aprende, né, Márcio? Sim, Cuidar verdade. de gente bem não se aprende fácil, é um processo, né? Liderar se aprende, mas é um desenvolvimento que leva tempo, né? Como aprender a programar uma linguagem de programação é diferente, é um processo que é uma construção, né? É uma das coisas que eu sempre evidencio lá na escola, que a gente... O nosso objetivo não é somente trazer o conteúdo das disciplinas, não é trazer o conhecimento técnico, mas tem outros saberes além disso. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, né, trazendo essa experiência, isso aí é de muito valor, né? Isso. E isso tem que ser realmente analisado, tem que ser visto, tem que parar para verificar isso e aprender exatamente assim, né? Muito bom. É isso. E eu concordo totalmente que, assim, eu acho que a geração de hoje precisa combinar esse tecnicismo que está disponível com mais facilidade do que antes, né? Isso, exatamente. Talvez o Márcio se formou na graduação. Quantos anos atrás, Skill. Márcio, você se formou? Há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? Por exemplo, eu me formei em 2009, já faz um tempo também. E, assim, o acesso à informação que tem hoje, né, Márcio, é absurdo, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. É outra coisa. Eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, né? Então, aí já foi mudando as coisas e tal, né? Então... eu cheguei a frequentar, eu não sei quantos aqui, mudei de talvez alguns curso, mudei professores de também. área. Quem chegou aqui a frequentar bibliotecas presenciais? Eu fui várias vezes para bibliotecas. Márcio também, talvez, né, Márcio? Com certeza, com certeza. Mas hoje a geração já tem tudo acessível de uma forma totalmente diferente, é um outro contexto. É por isso que é fundamental essencialismo nas escolhas, reducionismo de fazer, de escolher bem o que é importante. E parece que às vezes é complexo isso para a nossa vida, mas não é. A gente sabe, às vezes, as escolhas que são corretas ou as melhores possíveis na nossa vida. Seja na alimentação, seja no cuidado físico, na vida espiritual, na forma de se relacionar com a sua família. A gente sabe quais são as escolhas certas. Eu chego em casa, fico 3 horas no celular, ou eu vou chegar em casa e vou dar atenção devida para minha filha de 8 anos que quer minha atenção. O que é mais importante, exatamente. Né? Cada coisa ou lendo alguma coisa que vai lhe agregar conhecimento. E agregar conhecimento, vai te fazer crescer, né? Do que você está nos rios ali, passando o tempo, passando e, né? Perfeito. Nada. Perfeito. O professor Sérgio Filgueiras fez uma observação aqui interessante, que é soft skill muito importante na vida pessoal e profissional, né? Eu acho que é primordial, né? Eu acho que Exato. Realmente. Eu acho fundamental, concordo, professor. Muito bom, muito boa pontuação. Gente, e aí a gente pode surgir uma pergunta aqui, Denison. A gente colocou aquela foto ali de uma série de tecnologias, de metodologias que vocês têm estudado de gestão, de administração de negócio, né? Um PDCA da vida que eu gosto muito também. Enfim, existe um método certo? Existe um caminho certo? É uma pergunta interessante e eu queria dizer que ela é uma ciência exata, mas infelizmente ou felizmente não é, porque aí, sendo felizmente, nos abre um leque para a gente ser mais flexível, né? Talvez, mas existe um método certo desse de gestão, de tecnologia que eu vou escolher, de caminho. Cara, pensando bem, e depois dessas minhas experiências de vários anos, eu percebo o seguinte, e eu ainda lido, gente, com players muito grandes. Eu tô aqui agora, não estou do Brasil agora, mas estava em São Paulo há 2 semanas atrás, ajudando num processo de implementação de um negócio, de um projeto para o Banco Itaú, para 2.000 agências do Itaú. Um projeto grande, interessante. Denison, deixa eu só fazer uma inserção aqui de uma curiosidade que eu tenho. Né? Eu acho que eu vou quebrar o protocolo, mas assim... Fica à vontade. Veja,
É uma curiosidade que eu tenho, você tem atingido esse patamar que você está agora, né? E essa intervenção que você faz ainda é intervenção técnica? Você mete a mão na massa lá para Hoje, muito desenvolver, pouco, para viu, Márcio? fazer. Muito pouco, muito pouco. A gente tem. Entendi. Acaba que. O que acontece hoje? Você subiu para o topo da pirâmide, né? Você é mais. Isso. Pouca intervenção técnica, muito menos hoje eu faço mesmo. Porque o que Entendi. aconteceu hoje? A minha empresa Negociex, ela ajudou a maior empresa de economia de água do mundo, que é uma startup muito interessante chamada W Energy, a construir uma tecnologia de telemetria de água, gás, energia e diesel, com um nível de inteligência e tomada de decisão interessante, uma ferramenta. E essa ferramenta hoje, com esse parceiro, a gente tem uma parceria, ela está aí, ela está pulverizada em vários players gigantes, tá? E aí tem um time de engenheiro de software e por aí vai, que estão também separados, Márcio. No Brasil, né? Tem cara em São Esse é Paulo, fruto de algum produto que a tua empresa empresa. criou Exato. e Isso é fruto de um patenteou produto e que a você empresa está. desenvolveu, Márcio. Na realidade, o produto todo, completo, por completo, de tecnologia desse projeto em especial, foi essa vertente da minha empresa de tecnologia. E Denison, Desenvolveu. Denison teve participação na criação desse Rapaz, produto, teve entende? sim, A cara. ideia, a formatação Não, disso a ideia é a tudo. formatação, Márcio, eu posso dizer hoje para você, na boa, eu acho que 60% do código mãe ainda desse cara foi meu. Bacana, bacana. Sim, 60% do código fonte desse cara foi feito por mim aí há uns anos atrás também, cara, desse projeto. Isso aí, bacana, bom É. saber. Enfim, e aí, gente, lidando com esses players grandes, eu sempre sou muito curioso, Márcio, quando eu tenho uma oportunidade, por causa desse parceiro que eu fui construir essa relação, né? Quando a gente vai ter essas reuniões estratégicas com esses executivos desses players grandes, eu sempre gosto muito de sugar sobre os modelos de gestão que esses caras usam, né? Que modelo de gestão eles aplicam. E você vai aprendendo no caminho que normalmente é um crossover, é um combinadinho de vários modelos de gestão para que se chegue ao patamar desejado. Imagina fazer gestão de um player gigante como o Itaú, né? Como eles fazem gestão ponta a ponta das coisas? Um Santander, né? Um Açaí. Então, na hora de escolher metodologia de gestão, é um caminho que é complexo, porque nem sempre se bate o martelo em um modelo, né? Ah, não, vamos trabalhar só com a filosofia aqui do PDCA, isso aqui, mas com outra, dessa outra forma. Não, vamos implementar aqui o desenvolvimento só um Scrum da vida. Não, cara, vamos pensar que talvez seja XP seja melhor. Não, vamos pensar aqui em gestão geral da empresa, vamos implementar aqui um método aqui, o método Toyota de gestão aí, né, japonês, forte, estruturado, com o método Lean. Nem sempre é um caminho só. É um compilado de coisas para acontecer, para que aquilo ali se torne uma realidade dentro daquele negócio. Por isso que eu digo, existe um caminho certo? Não, mas eu uso uma frase, que é uma frase minha, que eu digo, o que faz diferença são os pequenos fragmentos gerenciáveis. Pequenos fragmentos gerenciáveis. O que é que muda o game, independente de qualquer projeto e negócio? Se você vai escolher trabalhar com um PDCA da vida, com uma metodologia específica, com tecnologia X, eu demorei um tempo, Márcio, para entender isso de fato. Porque eu sempre fui apaixonado por estudar e entender também de modelo de gestão. Por isso que eu acabei me especializando em administração, tive vários negócios, sempre tive paixão mesmo por isso também, né? Ademais da paixão por tecnologia, sempre tive muita paixão, sempre gostei muito. E eu sempre quis entender na prática como aplicar aquilo. Eu não sei se alguém aqui na sala, aqui nessa sala desse momento, o Márcio como líder, como gestor, algum outro professor, até da administração também, algum aluno, já passou por isso. Você lê um livro maravilhoso de gestão de pessoas, de time, de equipe, de empresa, e depois que você lê apaixonado, fica aquilo. Rapaz, como é que eu coloco em prática isso dentro da empresa, dentro do negócio? Quem aqui já passou por isso? Alguém já passou por isso aqui também? Eu acho que a maioria das pessoas passam, né? Você converteu o seu conhecimento teórico em uma ação tácita, né? Eu acho que isso aí é o maior desafio, né, que temos e temos que descobrir por onde começar, né? Exatamente, É o primeiro passo, né? exatamente. Esse é um desafio geral. E assim, gente, não se assustem. Por ter esse contato com players maiores, eu sei que também eles sofrem nos seus núcleos para colocar em prática esse tipo de coisa. De trazer esse conhecimento, como o Márcio falou, teórico, né, acadêmico, né, para essa vida real. E aí é onde eu entro nesse ponto, porque eu demorei para entender e virar essa chave, sobre os pequenos fragmentos gerenciáveis. Denison, tem que me pergunta sempre constantemente, Márcio. Rapaz, Denison, você tem uma empresa que tem braço em tecnologia, tem braço em gestão e tem braço aqui em marketing digital também. Cara,
Como é que você lida com tantos projetos diferentes? Você ainda dá mentoria para empresários, acompanha alguns empresários, algumas empresas. Como é que você dá conta de tanta coisa? Gente, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, não. Mas eu escolhi um método nos últimos 10 anos que me ajuda com uma ferramenta, com um recurso, para fazer a gestão desses pequenos fragmentos. Para eu escolher o que é importante e para eu saber onde eu vou atuar, né? Onde eu vou colocar minha energia. E aí, não é propaganda, porque eu não faço propaganda de tecnologia, porque eu não sou patrocinado por eles. Eu padronizei nos últimos 10 anos a usar o Todoist como uma ferramenta para me ajudar nessa gestão desses processos todos que eu preciso trabalhar e fazer. Por exemplo, eu abri um dos perfis que eu tenho aqui, onde eu faço aqui gestão, por exemplo, de acompanhamento dos projetos de empresas e empresários que eu dou mentoria. Aqui é um perfil que tem 4 empresas, 4 líderes de negócios aqui, e eu acompanho esses caras com mentoria especificamente nos seus projetos, negócios, alguns casos ponta a ponta, outros com transformação digital, enfim, depende muito do contexto. E eu uso tudo isso para me ajudar, por quê? Eu já usei várias ferramentas, e vocês conhecem várias ferramentas de ajudar você a fazer gestão, né? De atividade, de equipe, e muitas ferramentas dessas eram poluídas. O Trello, eu gosto do Trello, mas eu sempre achei muito poluído. O método Kanban, né? Da Toyota, né? Tipo um Kanbanzinho que eu faço dessa aqui. Sempre gostei de usar. Mas o Trello, por exemplo, eu achava poluído. Só que o Todoist foi a ferramenta que eu abri a primeira vez. Eu disse, cara, que ferramenta simples. Usa a metodologia Karma, que é uma metodologia para analisar a produtividade por trás dela. Ela vai criando relatórios de nota para você da sua produtividade, vai te indicando caminhos de como você melhorar a sua produtividade, do seu time, porque o seu time interage o tempo todo nessas missões aqui dentro. E o que acontece? Eu disse, pronto, cara, encontrei a ferramenta para mim. Isso quase 10 anos atrás. E todo mundo que acaba me conhecendo, Márcio, empresários que eu vou dar mentoria, consultoria, acabam padronizando. Esse cara de São Paulo, dessa maior startup de economia de água do mundo, depois que eles conheceram comigo, eles já usam há 3 anos, fixos, 3 anos. Os caras se apaixonaram pelo uso para gerir equipe, time nacionalmente. Pergunta que não quer calar. Pergunta, existe uma versão free para a gente começar a degustar? Então, o que acontece? Quem faz a gestão de cima pode gerenciar até 5 projetos. Tá? Então, você consegue gratuitamente até 5 projetos. Se você precisar gerenciar mais de 5 projetos, aí tem uma versão paga. Só que ela custa $5 ao mês, se eu não me engano. Puxa vida. Ela é acessível, interessante, anexo. Então, ela acredita no seu potencial e aposta no grande volume de usuários, né? Perfeito, é isso. Acredita no potencial e aposta no grande volume de usuários, exatamente. Exatamente. E aí, gente, por que esses pequenos fragmentos têm que ser gerenciados? Por exemplo, eu gosto muito do PDCA. Só que eu não posso engessar todo o ciclo do PDCA em tudo que eu faça. Eu gosto também de outras metodologias no meu processo. Então, o que acontece? Eu sempre, em todo projeto que eu começo, eu sempre vou ter uma colunazinha aqui de processo, do lado esquerdo, onde eu tenho todos os processos mãe que vão guiar tudo que eu vou fazer, em negócio, em projeto. Isso aí, independente da área. O cara pode dizer, Denis, eu quero uma ajuda, cara, tem um negócio aqui na área que a gente faz sorvete. Cara, processo ponta a ponta vai ser igual. É tipo um PDCA, é cíclico, vem identificação do objetivo de problema, mapeamento e análise, definição de meta e objetivo, toda a estrutura fixa sempre. Por quê? Eu fui pegando nesses últimos mais de 10 anos, me envolvendo com N projetos, eu fui pegando aí e extraindo só o que fazia sentido para executar bem. E aí implemento uma espécie de PDCA na estrutura o tempo todo, fazendo análise retroativa de tudo o tempo todo e faço gestão de atividades com esses times. Por quê? Eu sou humano, minha mente pode falhar. Mas uma coisa que eu tenho que criar disciplina é, cara, se eu publiquei algo aqui, eu tenho a missão de resolver, de acompanhar esse projeto, de acompanhar essa tarefa. Pode ser uma microtarefa, professor Márcio, diretor Márcio, pode ser uma microtarefa, mas eu faço questão, a gente faz questão dos projetos de inserir aqui. Por quê? Porque essa fragmentação, ela é o segredo para a gente conseguir colocar em prática até metodologia de negócio, metodologias de gestão, de mercado. Documentar isso simples e executar simples, com pequenos fragmentos, para que a gente sinta lá no final os efeitos. E ainda deixa a memória registrada para que você possa consultar depois. Tem histórico, né? Você tem log aí, né? Exatamente. Tem histórico do que aconteceu. E você não perde. E aí foi a forma que eu consegui transformar a minha organização. Não confiando na minha própria mente, mas conseguindo pegar, por exemplo, metodologias de gestão que eu achava interessantes e trazendo para dentro de casa, para os negócios, para lidar com os parceiros e no dia a dia das missões. Porque o combinado perfeito das coisas eu crio coisas, a gente pensa em criar coisas interessantes, relevantes para o mercado, que transformam a vida de pessoas, mas a gente tem que entender o seguinte, essas ideias fantásticas, essas inovações interessantes,
essas soluções que vão transformar, elas precisam de boa gestão para que elas permaneçam de pé, né? Não adianta ter uma ideia fantástica que ela não consegue ser executada porque eu não encontro meio de tornar ela real. Aí tem um livro que é muito forte, que a capa é forte, eu gosto muito, vira e volta eu comento sobre ele. Ele diz assim, a sua ideia ainda não vale nada. É o título do livro. Porque é bem assim. É provocante, né? É chocante até a capa. Quando eu li a primeira vez, eu tomei um tapa na cara também, porque eu aprendi tanta coisa naquele livro. É verdade, né? Quero saber o que esse cara tem que dizer, né? Está dizendo que minha ideia não vale nada ainda, então tem que... Diga, que dor, né? É verdade. Porque depois que sai do campo da ideia, a gente tem que conseguir colocar em prática. É por isso que eu gosto do Todoist como ferramenta, porque os processos estão definidos para mim, são documentados, está tudo documentado. Eu consigo compartilhar com o time, com pessoas, acompanhar, ver fluxo, como o Márcio falou, ver histórico, né? Então me ajuda muito com simplicidade. Você vê que é uma tela simples, onde eu vou clicar nas opções, vai abrir a caixa de diálogo, vou conseguir interagir, mandar mensagem, anexar, definir prazo e ver como é que está essa produtividade do time, da equipe. Eu sei que tem N ferramentas. Não é sobre escolher essa específica, mas é sobre escolher um meio que vai te ajudar. Se para você é a planilha, use sua planilha. O que importa é que você encontre um meio de ser produtivo, né? Você falou aí em 5 projetos, né? Ela consegue você administrar suas atividades cotidianas do trabalho? E todas, Márcio. Porque ela tem um sistema de você fazer cadastro de recorrência de atividades sua, do seu time, você consegue. Por exemplo, você abre sua caixa de e-mail, você verifica e transforma aquele e-mail em uma demanda, coloca lá a demanda que está por fazer, e você acompanha e acompanha essa demanda até finalizar e você dá o desfecho. Toda, Márcio, perfeito. É exatamente isso que ela faz. Só que ela faz de forma muito simples, né? Porque você cadastra simples, você vê que tem muita referência textual, embora você consiga anexar arquivos. Notifica por e-mail as pessoas envolvidas no seu projeto. Vamos dizer que você todo dia ou toda semana faz uma sexta-feira uma reunião de alinhamento com o seu time, né? Sim. Você coloca lá a tarefa fixa, recorrente, que toda sexta-feira ela vai te lembrar meia hora antes, que você vai para o seu time, acompanha, faz ata da reunião com o seu time, guarda nela, faz o histórico. Simples e objetivo, bacana, né? Bacana. A ferramenta é bacana mesmo, é uma mão na roda para ajudar na gestão. Então, esses fragmentos, gente, gerenciáveis, é o segredo para ter resultado nos projetos. Além de que você tem ideias fantásticas, tem que ser executadas. E aí, fica aquela pergunta, né, Denison? Depois de você ter se envolvido com um monte de negócio, montado um monte de projeto, acertado muito, quebrado a cara em muitos, né? Qual o segredo, rapaz, para construir um negócio de sucesso na área de tecnologia? Eu acho que a pergunta, ela deveria ser mais ampla. Existe um segredo principal para construir negócio, gente, em qualquer área. E em minha concepção, depois de tanto tempo, e meus amigos aqui, devs, especialistas em desenvolvimento de software, engenheiros de software, não fiquem com raiva da minha pessoa sobre o que eu vou comentar. O segredo do sucesso, realmente, no desenvolvimento de qualquer solução para o mercado, para o mundo, para transformar pessoas, é a centralidade no cliente. É por isso que eu sempre tive essa paixão por essas 3 áreas, gestão, marketing e tecnologia. Porque a centralidade do cliente é o que muda o game quando você decide criar e construir alguma coisa. A gente da área de desenvolvimento, a gente tem um grande defeito. A gente que nasceu na área de desenvolvimento de software. Qual é o nosso defeito? A gente sabe da complexidade e do esforço que se existe para desenvolver algumas coisas. E a gente se apega tanto a isso, às vezes, na hora de desenvolver e criar soluções, a gente se apega tanto a isso, que a gente esquece que um usuário lá na ponta, talvez leigo, com um nível de instrução menor do que a gente, vai utilizar a tecnologia ou recurso. E se ele tiver dificuldade para usar aquele recurso, se não funcionar na visão dele como deveria, você pode ter feito, cara, você pode ter feito o melhor algoritmo do mundo no background, no back-end ali. O melhor algoritmo do mundo. Você pode ter usado as melhores stacks da vida, você pode ter colocado o melhor serviço no server, mas se para o usuário não funciona como deveria, e se não o ajuda de fato, não resolve uma dor, a solução ela não tem o valor de mercado que deveria. É duro falar isso, porque a gente se apega mesmo. Eu sei, rapaz, eu gosto de desenvolver, acho divertido desenvolver, mas eu sei que a nossa mentalidade precisa mudar para isso, para a centralidade do cliente, porque é um caminho totalmente diferente. Como é que a gente constrói geralmente tecnologia? A gente está falando de pensar como negócio. A gente, quem desenvolve, quem é muito técnico, tem o costume, a tendência, ou a palavra mania, de colocar centralidade no produto, né? Eu penso na qualidade e eficiência, eu penso na rapidez e agilidade. Vou implementar um Scrum da vida para executar, vamos criar um modelo
eficiente e ágil para isso aqui, depois a gente corre para pensar no consumidor, né? Depois que ó como o nosso mente funciona. Depois que a gente fez o produto, da forma que a gente achava que deveria ser, depois que a gente definiu o método de desenvolver, aí depois a gente procura consumidor para depois se relacionar. A indústria de software ainda funciona assim. No Brasil, funciona assim ainda, até hoje. Isso em outros lugares do mundo também, funciona assim. A gente tem a ideia de um produto, de uma coisa que vai resolver, aí a gente não vai para o cliente ou para um possível cliente. Não, mas já desenvolve, a gente já começa a codar. Aí a gente coda aquilo, aí a gente pensa em como vai desenvolver rápido, porque a gente quer vender rápido para um cara que a gente nunca consultou. Se ele vai gostar daquilo ali, ser bom para ele. Eu só lembro daquela ilustraçãozinha que é clássica na nossa área, da árvorezinha e a arvorezinha. O balancinho. O balancinho. Então, que é clássico na nossa área, mas é uma verdade, é uma realidade. A centralidade tem que estar no consumidor, no cliente. Então, a gente primeiro pensa no que ele tem de dor, a gente pensa depois em se relacionar com esse cara individualmente, como ser humano, entender as dores e necessidades dele, para depois a gente construir um produto e pensar nesse processo de entrega. E aí, eu vou contar aqui um testemunho. Vou contar um testemunho, case real, executado lá em 2021, na pandemia de 2021-22, de um projeto do Santander Nacional. Esse projeto aqui, eu fui ajudar esse player grande que eu comentei, que toca em vários players gigantes nacionais, a gente construiu essa parceria juntos, tá, Márcio? E pessoal. E o Santander tinha uma dor. Não sei se vocês já foram em São Paulo, inclusive eu morei em São Paulo também, decidi voltar para o meu Nordeste, para a minha praia novamente, que a água de coco nossa é melhor. Voltei de novo para Aracaju, para viver em Aracaju. Bacana. Mas estava em São Paulo. Fui também para fortalecer muito essa parceria de negócios. E eu tenho um testemunho para contar. O testemunho desse caso da experiência do cliente. O Santander Nacional tem um prédio, 2 torres lá no JK. Não sei se vocês conhecem São Paulo, já foram. Fica perto de um shopping chamado Shopping JK. É um shopping que até as cuecas são 20 mil reais. Pronto, só para resumir a história. É um shopping de alta classe em São Paulo, que tem essas 2 torres que eles chamam de torres gêmeas também em São Paulo. E eles tinham um desafio. Qual era o desafio? Eles têm esse prédio, trabalham 17 mil pessoas só nesse prédio, circulam milhares e milhares de pessoas, 17 mil pessoas registradas só nesse prédio, viu, Márcio? Trabalhando. Turnos contra turnos. E eles tinham um desafio. Qual é o desafio? Gestão dos 4 principais recursos deles lá dentro: água, energia, gás e diesel. Só que eles queriam implementar algo inovador no prédio deles, que é o seguinte: eles queriam gerir todos os recursos, só que de forma granular, muito pequena. Ou seja, eles queriam gerir o ar-condicionado do CPD tal, eles queriam fazer gestão de um ponto de energia que estava na sala da cozinha, na copa lá embaixo, do Starbucks que fica na loja embaixo, nível de água, nível de gás, todos os pontos. Então, eles são um case hoje nacional, porque eles medem mais ou menos 350 pontos entre água, energia, gás e diesel. Só que eles tinham um desafio. Qual é o desafio? Eles não faziam gestão disso, não tinham tecnologia ainda pronta para isso, e eles se deparavam todo final do mês com 2 desafios. Primeiro desafio: contas vindo surpresa. Se tinha um vazamento no prédio, só se descobria na fatura de água. Beleza? Se tinha um erro de uso de energia, só descobria na fatura quando vinha também. E o outro desafio: eles têm um time de engenharia muito grande. Como e que locais alocar todo o time de engenharia, um time de engenharia caro, na folha de pagamento? Como alocar esses caras com eficiência semanalmente, se eles não sabiam onde a bomba ia estourar? E aí, tinha que construir uma tecnologia que ia ter que implantar no prédio todo todos os sensores IoT, Smart Cities, cidade inteligente, do prédio inteiro, para mapear todos os recursos, criar uma automação para consumir esses dados em intervalos de tempo muito pequeno, em uma rede que não é banda larga convencional, tá? Em outras camadas, beleza? Para esse player aí, player, como o professor colocou aqui, é uma referência no segmento, tá, gente? Player, a gente fala de uma referência no segmento. Santander é um player na área de bancos aí. Muito bom, professor, por reforçar esses termos, esses jargõezinhos, né, de negócio. Muito bom. Enfim, tem esse desafio, tem esses pontos todos no prédio e tem que fazer gestão. Tem que ter automação inteligente, consumindo dados, armazenando dados e mostrar isso de forma inteligente. Se eu pensasse com a equipe em ajudar a empresa parceira a construir isso com tecnicismo, e eu pensasse no engenheiro só, na ponta, ou num profissional técnico, eu perderia a oportunidade de ajudar os gestores dos altos executivos do banco, que eles queriam ver isso, e eles tinham uma definição clara. Eles queriam descobrir em 30 segundos o que estava errado e aonde estava errado. Ponto. Esse era o desejo dos executivos de engenharia, os grandões do banco. A equipe técnica queria também a mesma coisa, só que eles não queriam belezura na tela.
Eles só queriam saber onde é que estava o BO para poder designar um técnico, um engenheiro para resolver. Como construir algo focado na experiência desse cliente com centralidade para atender isso? E aí vai ideia, vai esboço, vem caminho, vamos caminho, a tecnologia tal, vai ser linguagem tal, recurso tal para automação tal, equipamento tal, levanta no prédio todo, tem uma tecnologia terceiro. Vamos construir algo simples, que o executivo chegue, olhe o prédio e ele consiga ver em 30 segundos quais andares estão com algum problema de consumo estourado, que não deveria estar fora da média. A gente usando alguns recursos de IA específico para fazer análise preditiva, para fazer também a análise também de consumo e quando um perfil foge do padrão. A gente pensou em tudo isso para que atendesse esse olhar rápido de 30 segundos da alta gestão do Banco de São Paulo, dizer, opa, esse andar aqui está com BO, ele está amarelo, vamos mandar um time para resolver. Gente, eu vou mostrar rapidinho a tela de como essa tecnologia é vista hoje no banco fixa, no Santander. Como é que eles enxergam o prédio? O prédio tem dois lados, um lado chamado JK e um lado DL. É assim a visão hoje. O que é que a gente fez com a empresa parceira? A gente instalou dentro do banco um telão touchscreen. Ou seja, a alta gestão do banco chega no banco 8 da manhã, a tela já abre automaticamente lá para eles, no prédio, esse prédio gigante, e eles conseguem ver em segundos, automaticamente em segundos ali, tá? Qual andar está com alguma ocorrência. Fica amarelo quando está com ocorrência, branco quando está sem ocorrência. E aí eles se aproximam da tela, com o dedinho deles, eles clicam no andar que está e vai abrir uma pop-upzinha. Nessa pop-up vai ter um detalhamento mostrando se é um problema de água, se é de energia, se é de gás, se é de diesel, desde quando está acontecendo, qual foi o percentual de estouro, qual o risco de impacto financeiro, o que pode acontecer em tanto tempo se não se posicionarem e, tecnicamente, eles conseguem entender o BO que vai dar financeiro e de alocação de time se não fizerem alguma coisa. Então, em 30 segundos, ele já sabe como planejar toda a equipe de engenharia para atuar e time técnico em minutos no prédio. Beleza. Dani, como é que você ficou sabendo desse problema? Qual foi a porta de entrada dessa oportunidade? Muito bom. É por isso que eu estava falando, Márcio. Esse é um comentário muito interessante. Como a gente às vezes fica muito nesse tecnicismo e na nossa vida o game é sobre pessoas, né? Sobre se relacionar com pessoas. Sim. Como eu falei sobre você mesmo, Márcio, que eu conheço o Márcio, e o Márcio me conhece quando eu era criança, garoto. É verdade. Eu não sabia explicar como adulto, não sei se todo mundo estava aqui quando eu comecei, eu vou repetir isso. O Márcio sempre teve essa postura gentil, educada, humilde em se comunicar. Então, eu não consegui entender como criança. Hoje, maduramente, como um pouco mais maduro como adulto, eu sei que o Márcio tem uma maturidade emocional de lidar com pessoas. Ele é um líder de pessoas também. E aí eu consigo entender isso bem. Essas habilidades, Márcio, faz porque se conecta com pessoas. Como é que eu descobri essa demanda aqui? Eu tenho um amigo que ele é um dos sócios dessa startup. Entendi. E acabou que eu fui para São Paulo com minha esposa, para Campo do Jordão, e na volta a gente foi jantar com esse amigo. E ele estava com um desafio, que o Santander precisava que eles resolvessem uma tecnologia específica de automação, com um robô, enfim, com algumas coisas específicas. E ninguém queria assumir o BO pelo grau de complexidade para resolver. E aí ele disse, cara, eu sei que você tem um domínio sobre isso, quer me ajudar, tal, resolver isso. Eu disse, cara, eu vou procurar alguém em Aracaju para te ajudar, um parceiro. Eu estou com outras missões, outras coisas. Só que eu esqueci dele, Márcio. Passaram 3 meses, eu não respondi o cara porque eu esqueci. Ele me ligou me cobrando, esse amigo meu. Então, não tinha jeito. Eu não podia deixar meu amigo na mão. Fui desenvolver o recurso com a empresa dentro de casa, entendeu? Bacana. Enfim, nasceu esse recurso que atende 2 públicos. Um público de gestores e um público técnico. O gestor olha rapidamente, sabe quanto está gastando de energia, quais pontos estão fora, quais são as variações. Ele sabe qual andar. Quando ele clica no andar, ele vai descobrir se é um ar-condicionado de uma área tal, se é um gerador de uma área tal, e rapidamente ele manda um time para atuar. O time técnico, por sua vez, consegue navegar em cada uma das áreas dos recursos, energia, gás, diesel, e consegue entender na riqueza de detalhe as variações, grandezas energéticas, variações de água, de consumo, de pulsação, informações mais técnicas que atendem um outro stakeholder do projeto, né? Então, em um único projeto, a gente criou uma experiência que, por sinal, quase entrou no prêmio de inovação da América Latina do Santander. Bacana. Muito por bom. causa da usabilidade. Porque, veja, não adianta eu conversar com um cara que a gente usou linguagem X, tecnologia Y, Márcio, atrás, o cara não quer saber disso. Ele só quer a solução do problema dele. Eu sei que a gente tem nossos apegos, às vezes técnicos, e acontece, e eu compreendo. Mas a grande jogada nesse mundo dos negócios, em qualquer área, gente, você pode fazer um sorvete, um pastel, você pode se envolver com qualquer outro negócio. A grande jogada é essa experiência do cliente. O que eu faço para resolver bem esse problema? O que é que eu faço para resolver um BO desse? Tem tanto exemplo à nossa volta nesse sentido, né?
como é que a gente mergulha nisso? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente enxerga essas oportunidades, né? A gente estar atento a isso é fundamental. E assim, eu acho que o profissional de desenvolvimento de software, ou que vai empreender também com desenvolvimento de software no mundo presente, que vai fazer diferença, é o cara que entenda desse lado humano, sabe, Márcio? Com mais força. Que entenda a dor do outro lado. Que ele entenda realmente a dor. Que ele não se apegue, de fato, só a tecnicismo. Porque um colega comentou aqui agora, no final das contas, o que importa é o resultado. E que seja um resultado visto por todos. Esse comentário do colega é muito bom, mas é que seja um resultado visto por todos. Às vezes eu desenvolvo uma tecnologia, um recurso, gente, e eu digo, puxa vida, ficou muito bom, deu resultado. Tá bom, mas o outro lado viu como resultado, ele enxergou da mesma forma, né, Márcio? É verdade. Chegou que foi mesmo porque para resolver um determinado problema, você precisa de uma ferramenta específica. Se você tem um parafuso parafusado e ele é estrela, você não vai querer tirar ele com a faca, apesar da faca ter sua utilidade, perfeito, muita utilidade, né? Não vai conseguir tirar com a faca. Mas não é o ideal. Você tem que ter uma chave Phillips para chegar ali e tirar com muita facilidade. Então, assim mesmo, nessa analogia, a gente pode verificar as linguagens de programação, né? Para cada solução, para cada problema, eu tenho uma linguagem específica, não tem esse negócio de se apegar. Eu tenho tanto, Márcio, muito alunos, o comentário do Márcio foi o melhor agora. Eu nunca me apeguei. Márcio, eu já trabalhei brincando aí, com mais de 10 linguagens diferentes que você possa pensar. Eu já me envolvi com um projeto em COBOL. Cara, COBOL? Já, cara, COBOL. Já mexi em coisa legada em Networks. Cara, muita coisa. Já mexi com muita coisa, cara. Eu não tenho esse BO. A gente tem que resolver um problema. Sim, e se, às vezes, verdade. Na ponta, o cliente do outro lado, ele precisa manter aquela estrutura, por mais incrível que pareça, tem gente que tem alguns apegos também do outro lado. Você se adapta para entregar resultado, para gerar valor. Sim, né? É verdade. Então, é esse desafio que a gente tem que vencer. Então, gente, essa construção nossa de entender essa combinação entre modelo de gestão, né? Há um PDCA da vida, um método de gestão, como colocar isso em prática? Eu expliquei como as dores que eu vivia no passado com um monte de negócio, um monte de projeto, como é que eu segurava as pontas disso, como é que eu melhorei em gerir essa série de coisas diferentes. Tem que me perguntar de hoje, como é que você troca um bonezinho de alguém que conversa sobre tecnologia agora, depois está conversando sobre gestão do lado, depois está conversando sobre marketing digital do outro, né? Como é que troca esses bonés? Rapaz, é me organizando. A ferramenta está aqui, ela me notifica na hora que eu tenho que fazer uma outra atividade, e infelizmente, ou felizmente, se meu tempo programado ali para aquela atividade acabou, Márcio, eu simplesmente troco de boné porque eu tenho que cumprir outras missões, né? Sim, assim como tem a missão pai, a missão esposo, né? E ter a serenidade de ter que finalizar o tempo e não deu tempo, então finaliza. Vamos mudar aqui, vamos mudar a chave para outro, isso, né? É importante. Se reavaliando o tempo todo, né? Sim, também, é verdade. Gente, como agora nosso tempo está seguindo aqui, eu já estou dando esse obrigado aqui para a gente entrar nesse bate-papo, se vocês tiverem também dúvidas, para a gente conversar um pouquinho. De qualquer sorte, espero que até aqui tenha sido produtivo de alguma forma para vocês todos também, tá? Esse momento que a gente está passando aqui juntos. Deixa aqui contato da Negociex, o meu do Instagram também. Márcio, fica à vontade aí, tá? Bacana, então. Então, vamos ver aqui. Na realidade, enquanto foi seguindo aqui, a gente foi fazendo as perguntas e fomos fazendo as intervenções, né? Quero abrir aí a oportunidade para vocês fazerem perguntas, né, ao Denison, alguma curiosidade que vocês tenham, né? Se não aparecer nenhuma pergunta, eu já posso fazer uma agora, né? Eu anotei aqui algumas curiosidades, né? Então, vamos lá. Então, enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu queria... Denison, em que momento foi que que aconteceu o SetMind? Você falou que era funcionário público, trabalhava, né, para algumas empresas e resolveu empreender. Sim. Em que momento foi? Você estava preparado para isso, digamos assim, financeiramente? Você estava com o bolso cheio para investir? Ou você, não, só tenho essa ideia aqui, o que é que eu faço com ela? Quero transformar ela em um resultado. Me conta aí como é que foi boa pergunta. Rapaz, não estava com o bolso cheio nem a pau. Por sinal, eu tinha uma dívida na época, rapaz. Por sinal, eu estava com um BO financeiro na época, eu lembro disso. Mas uma coisa que é muito forte que eu lembro, Márcio, é que minha esposa, ela dizia, Denis, você tem muito potencial, rapaz. Você podia fazer outras coisas também. Você já era casado, né? Já era casado, estava casado já. Eu casei com 23 anos. 23 casei anos. aos 23 anos.
Sua esposa é se dedicava ali. psicóloga, né? Sua Oi? esposa é psicóloga, né? Psicóloga, Denise é psicóloga. Ela tem uma presença digital forte, constante, né? Ela sempre está produzindo Aham, lá. perfeito. Enfim, ela me dizia muito isso, Márcio, que eu tinha muito potencial, muita talento e habilidade, e que eu conseguiria virar o jogo, né? Para sonhos que eu tivesse no coração. E, Márcio, eu sei que cada pessoa tem uma crença diferente, né? Eu recebi na época uma palavra no meu coração, da parte de Deus sobre isso, nessa área. Sim, Tá? sim, Eu sim. guardei aquilo no meu coração, cara. Guardei em 2008 no coração aquela informação e ficou guardado na prateleira do coração. E depois que eu casei, minha esposa fazia muito esse reforço dessas possibilidades. E aí eu recebi um convite, cara. Engraçado, né? Eu sempre gostei de ler, de estudar. Eu era muito mergulhado também em tecnologia, mas sempre gostei de ler coisas sobre gestão. Eu recebi um convite para um projeto, que era um projeto de uma empresa, de uma ideia de uma startup, né? Que sabiam que eu também era da tecnologia, que eu desenvolvia, que eu programava e que eu gostava de gestão também. Me convidaram. Esse O projeto que ele convite foi criou. de algum amigo seu, Isso, alguém que eu conheci. Ainda não era íntimo meu na época, não era nem meu amigo Entendi, na época, mas entendi. disseram para ele que me indicaram. E Falaram que eu li. eu quero reforçar aqui aos nossos alunos que o nosso network, com quem convivemos, É, isso é exato. de fundamental importância. Então, Exato. nós somos com quem nós nos relacionamos É pessoalmente. isso. Então, É isso. essas oportunidades vêm das pessoas que a gente se relaciona. É isso, Então, Márcio. gente, vamos ter boas amizades, amizades que nos ofereçam conteúdo. Continue, gente. Perfeito. Bem. Muito bom, Márcio. Muito bom. E realmente foi o network que fez isso. Um terceiro que tinha uma estima muito grande a mim, me indicou para esse outro parceiro que eu não tinha nem contato, não tinha nem intimidade. Eu conhecia de longe, né? E a gente começou a trabalhar juntos. E eu, empolgado com o método de gestão e as coisas, a gente conseguiu crescer muito rápido, Márcio. Em 3 meses, a gente triplicou o faturamento da empresa, do negócio. E aí a Bacana. gente começou a escalar e nasceu daí essa paixão por negócio, e dali a gente continuou se envolvendo com muitas outras coisas. Então nasceu assim a jogada de dinheiro zero. Não tinha grana nenhuma, rapaz, pra fazer aquilo acontecer, não. Alguém levantou a mão aí, eu estou sem Tem conseguir uma pergunta aqui no enxergar. chat do Rafael Brandão, eu vi aqui uma também. Sim, Denison, quais são os desafios de empreender na área de tecnologia? Beleza, boa pergunta, Rafael. Rafael, eu acho que assim, a gente vive um momento hoje sensível e transformador na tecnologia, principalmente por causa das IAs, né? Então você vê que hoje aí, se você é desenvolvedor de software, por exemplo, né? Ou quer empreender na área, ou já empreende, você vê que hoje você tem uma capacidade de produtividade muito maior, né? Você vai lá no chat GPT da vida, você pede determinado algoritmo de código de uma coisa específica, ele te entrega, né? Nem sempre é perfeito, dá erro pra caramba, viu? Só por sinal, para avisar alguns aqui. Às vezes dá muito erro, porque ele copia, né? Ele traz o que ele tem no diretório de informações ali e te gera a estrutura de dados que você precisa ali. Mas é desafiador a gente entender, na realidade, como a gente vai gerar, o que eu estava comentando agora, dar uma experiência de verdade que gere valor para o outro lado. Porque, Rafael, existem possibilidades hoje, cara, de captação, por exemplo, de clientes, de oportunidades gigantes aí na internet. Existem containers para você captar possíveis clientes, seja ferramenta de freelas ou outros, muito interessantes. Mas eu acho que o grande desafio hoje é essa questão do joio versus trigo, sabe, Márcio? Literalmente. Porque uma coisa que eu tenho visto que é perigosa muito é esse jogo. Não preciso da academia para nada, do mundo Sim, acadêmico, se eu sou desenvolvedor de software. Não preciso estudar para sim, isso. verdade, Cara, verdade. faz uma total diferença. Gente, vocês acham que como é que eu chegaria para conversar com um player gigante de um Santander da vida para definir projeto se eu não tivesse repertório? E repertório só vem com educação, com estudo, com Perfeitamente. network, com a graduação. Imagina um cara que diz que simplesmente por fazer um vídeo no YouTube, desenvolvedor de software, se ele senta para conversar com um time técnico, com caras de Harvard, cara. Tem cara formado em Harvard que trabalha no Santander. O cara vai te fazer uma pergunta, você vai gaguejar, você perdeu uma oportunidade gigante, né, Márcio? Por É quê? verdade. Não tem repertório, porque não tem educação suficiente. Então, o grande desafio hoje é a gente pegar esse conhecimento seu, por exemplo, acadêmico que vocês estão vivendo no IFES, que é uma instituição maravilhosa, e pensar como eu pego esse conhecimento e eu transformo a vida de pessoas. Porque o grande desafio hoje é a gente lidar aí com essa prostituição de mercado que acontece, né? Que é muito forte, e esse viés exagerado como se a academia não fosse mais necessária. Perfeito. O Luan, ele pergunta, na área de tecnologia, quando for trabalhar em equipe, quando formos trabalhar, como devemos trabalhar para ter uma convivência
Eu tenho pavio curto. Você tem... Boa pergunta, Luan. Luan, cara, acho que a coisa melhor que da sua pergunta é o fato de você reconhecer que Isso, você pode ser um problema para os seus colegas para trabalhar em grupo. O fato de você reconhecer já é uma possibilidade de você já começar, Luan, a ter ações de como você melhora isso, cara. Como é que você melhora esse pavio curto? Como é que você... Porque, assim, vamos ser honestos, eu não sei a sua idade, tá, Luan? O Márcio aqui também já tem uma maturidade, eu também já tenho, alguns professores aqui também. A gente sabe que a gente cansa, às vezes, tem coisa que deixa a gente um pouco mais chateado, a gente tem tolerância menor para algumas coisas, mas, cara, dificilmente nessa vida a gente consegue colher bons frutos de ser muito pavio curto. Não é verdade, Márcio? É difícil, é cara. verdade, é É verdade. difícil. Olha, nas relações de trabalho, relacionamento. O Márcio também é casado, bem casado. Também conheço a esposa do Márcio. Ela me viu criança também. Foi. Márcio, tem como se manter uma relação de casamento sendo um pavio curto o tempo todo, quente o tempo todo? Não é impossível, cara. Não tem, não Impossível. tem. Então, assim, para se viver bem nas relações, Luan, a sua maturidade de reconhecer seu problema já é gigante. Então, eu acho que minha recomendação para você é: comece a trabalhar nisso do pavio curto, comece a gerar mais paciência, comece a procurar ajuda, talvez, nisso. Talvez, se você sentir que precisa de ajuda nesse sentido, procura ajuda profissional, talvez, para melhorar isso. Ou dentro da sua casa, cara, no dia a dia, sua família, amigos, tenta suavizar um pouco disso, porque, assim, o que muda o game profissional em qualquer área, cara, são as relações. E se relacionar bem é fundamental. Fundamental é aprender a conviver com ideias divergentes, né? Por mais que a pessoa pense diferente de você, você tem que respeitar, você tem que manter aquela conduta ali. Perfeito. É aquela velha clássica pergunta: você prefere ter razão ou ser feliz? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, é isso. Então, vamos conviver com as diferenças, isso é importantíssimo. Lhe aconselho trabalhar do seu lado de pavio curto, viu? O Iago pergunta, ele fala aqui que é excelente posicionamento em colocar o cliente como centro das atividades. Minha dúvida é como você sabia que era o momento certo de arriscar. Muito bom, muito bom. Essa pergunta é boa, meu Iago. Iago, como eu comentei no início aqui, o Márcio sabe que eu vim de uma penumbra, de uma situação financeira muito difícil, familiar, né? Isso, verdade. Então, como eu já vinha de um contexto que se tinha muito pouco ou quase nada, né? Na hora de decidir por empreender, de deixar um emprego convencional, já bem estabelecido profissionalmente, eu não senti medo, sabe, Iago? Foi pessoal, eu não senti medo, não tive receio de arriscar. Até porque eu tive apoio também das pessoas mais importantes da minha vida, né? Minha família, minha esposa, de correr esse risco de fazer essa virada, né? Para viver 100% do empreendedorismo. E sobre o momento certo, cara, isso foi o meu momento certo. Mas o seu momento certo? Cada pessoa é diferente. Você pode ter uma construção diferente, uma relação com o dinheiro diferente. Você precisa criar um caminho, Iago, que seja um caminho mais confortável também para sua saúde mental na hora de uma decisão dessa, se você for ousar fazer, né? Tem pessoas que conversam comigo, às vezes, Márcio, eu digo, cara, você não é defeito nenhum. Eu sou arrojado para fazer algumas decisões e não é defeito nenhum você não ser tão arrojado quanto eu. Mas se você tem um sonho de tomar decisões mais ousadas, pelo menos de alguma forma, tente criar uma estrutura básica para que você tenha algum nível de segurança que seja importante para você. Porque pessoas são diferentes. Tem pessoas que sentem algo, que precisam de mais segurança para tomar algumas decisões, para dar alguns passinhos. Então, o mínimo de segurança necessário que vai te deixar confortável para fazer a virada, eu faça. Ah, não, vou empreender. Cara, se ele te deixa angustiado e você fica louco porque você ainda não tem uma reserva financeira, gasta um tempo primeiro fazendo uma reservinha ali que vai te segurar 3, 6 meses para você correr o seu risco de empreender, tá? Então, é um conselho prático, né, da vida, importante para que você fique em paz. Principalmente se você tem família, filho ou algo do tipo. Eu também estava num contexto na minha época que eu não tinha filho ainda, né? Eu podia me dar o luxo, Márcio, né, de ser mais ousado naquela época, né? Então, analisa todo esse contexto, Iago, é fundamental, mas se conheça bem primeiro, se conheça bem quais são os caminhos de tolerância que você tem ao risco e a necessidade de segurança, tá? Uma pergunta aqui do Rafael, outra dúvida: como é vista o uso da IA, né, no meio dos negócios? É bem visto? Puxa, Rafael, demais, viu? Muito, muito. Esses players grandes mesmo, Rafael, os caras estão investindo muita grana nisso. O Itaú, por exemplo, recentemente, semana passada, ele fechou uma parceria diretamente com... É uma parceria que tem um viés muito de trazer o conhecimento bruto da construção das LLMs para dentro de empresas gigantes, e ele fechou uma parceria diretamente com a empresa que desenvolveu a OpenAI, né? O ChatGPT. Eles fizeram uma parceria direta porque eles querem acelerar os negócios fortemente. Hoje é bem visto. Mas existe uma ilusão muito forte, viu, Rafael, no mundo corporativo. As empresas grandes, por exemplo,
eles têm se preocupado muito com quais IAs eles vão implementar dentro do seu negócio. Por exemplo, nem todo mundo consegue construir uma IA como o ChatGPT. É muito caro, gente. É muito dinheiro envolvido, né? Mas parece que é bonitinho, um negócio fantástico, todo mundo consegue fazer. Não consegue, gente. Não é para todos os humanos, não. Fazer, não. Usar é diferente, né? É verdade, É muito caro colocar aquilo em prática. Então, o que acontece? Na prática, a empresa, por exemplo, a IA chinesa, que surgiu, né? A nova, né? A concorrente do ChatGPT, cara, DeepSeek, né? O DeepSeek. Cara, infelizmente, eu bati no papo com o pessoal Santander e Itaú, o pessoal não vai implementar dentro dos bancos ela. Por quê? Porque os dados estão sendo hospedados na China e a China não tem uma política ocidental, sabe, Márcio? Então, os caras não vão implementar, não adianta. Dentro de casa é proibido. Grande, né? Dentro dessas corporações. Eles estão escolhendo as IAs corretas, sabe, Rafael? Mas é muito aceito para produtividade, aceleração, tomada de decisão. Então, eu digo assim, profissional de desenvolvimento de software, cara, dica fundamental. Tá estudando linguagem, tá codando, cara, corre o mais rápido possível para você aprender a dominar, pelo menos o uso das APIs, das IAs, para você conseguir se comunicar e obter resposta de tratamento de dados, principalmente, tá bom? A Paula Roberta pergunta, o mercado de trabalho está mais amplo nessa área, porém ainda não existe muito, desculpe, porém ainda existe muito a aprender. Dicas para realmente buscar a busca. Maravilha. Além de escolher as destaques de linguagem que você vai trabalhar, Paula, eu acho que hoje, sem dúvida, quem desenvolve software, como eu comentei agora há pouco com o Rafael, precisa realmente também mergulhar um pouquinho no entendimento dos mundos das IAs, principalmente as IAs generativas, né? E do uso dos motores, que são os LLMs, né? Estudar um pouquinho desses LLMs de cada um, a cada motorzinho, entender um pouquinho os mais importantes, é fundamental. Que é dominar, na realidade, você entrar no ChatGPT da vida lá, e você vai na área de desenvolvedor, na área das APIs, e você tem muito recurso bom. Quando você pega uma aplicação sua, sei lá, em Node, em Python, e você consegue gerar um tokenzinho seu próprio lá, cara, e fazer comunicação com essas APIs para você tratar um dado seu específico. Então, assim, é poderoso e vai acelerar cada vez mais. Cada vez mais que o desenvolvedor domina isso, junto com uma linguagem específica, amplia. E uma dica para todo mundo que é desenvolvedor aqui, cara. Eu não tenho apego a nenhuma linguagem, eu não defendo nenhuma. Sabe? Eu trabalhei com todas que você pensarem aí. Mas, assim, sejam bons em lógica de programação, sejam bons no básico, estrutura de dados, sejam bons na cama, no feijão com arroz. Porque o resto vem. Linguagem só é o idioma. É bom ter os fundamentos, né? É verdade. A gente tá tomando o tempo do professor Sérgio aí, né, da segunda palestra. A última pergunta, Denis, até você já deu uma entrada. Eu fico curioso no sentido do seguinte, você, além de você ter a tecnologia, ter o conhecimento, né, você tem que transformar aquilo em oportunidade. Eu vi a tela estampada aí de muitas empresas, né, e eu fico imaginando, como foi que o Denis acessou a porta de cada empresa dessa? Como é que ele buscou isso aí? Então, é uma curiosidade que você gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Claro. Essa busca das oportunidades. Eu vejo que você já estava preparado, porque eu costumo dizer, eu falo sempre aos meus alunos, que não basta ter oportunidade, não. Você tem que estar preparado, você tem que estar com a bagagem, para quando passar a oportunidade, você agarrar ela. Exatamente, e resolver o problema, né? Então, é disso que eu estou falando. Muito bom. Realmente, a pergunta é boa, professor Márcio. O que é que eu enxergo isso? Eu acho que tem dois pilares fundamentais nessa questão. Como essa carteira se forma, como você forma isso, né? Sim. Primeiro, né? A questão do network e relacionamento, ele é muito importante, tem que construir, se esforçar. Mas nem todo mundo consegue acessar algumas mesas tão rápido ou no início da carreira, né? Da jornada. É por isso que uma coisa que eu sempre digo muito forte é de você construir esse caminho de ser o mais excelente possível. Porque excelência, gente, é uma coisa que chama a atenção. Quando você é excelente no que você faz, você chama a atenção. Quem nunca ficou impressionado com um garçom excelente em um restaurante? Com um pedreiro que foi pontual em entregar o seu projeto na sua casa, né? Isso tudo tem relação com o network também. Com um marceneiro que entregou do prazo, rapaz. Esse tipo de coisa é excelência. Então, a gente constrói isso porque é relacionamento. Do outro lado, Márcio, como eu tenho um viés, eu gosto muito dessa área também de marketing para negócios, com esse foco comercial. Eu sempre, em todo projeto que eu me envolvo, sempre tenho estrutura ativa de captação comercial. Sempre, cara. Sempre. Então, se eu estou fazendo network e tenho braços que conquistei por jornada de parceria, eu sempre ativamente estou captando oportunidades de novos negócios e projetos. E, gente, existe um caminho gigante aí para acessar
empresas de todos os tipos aí com estratégias no digital, na internet. Um caminho gigante, onde você, essa pequena empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte, com os famosos BIDs. As pessoas não sabem muito no Brasil isso, Márcio, por exemplo, mas existem BIDs, que é uma espécie de licitação das empresas privadas. Eles chamam de BIDs no meio. É uma forma que você acessa esses editais dos grandes players, né, das empresas privadas gigantes. E você consegue concorrer, participar, se envolver, se conectar. Você vê, eu crio uma estrutura cíclica, e quem me conhece sabe, eu tenho uma expressão chamada máquina de vendas que eu uso há 10 anos. Empresas precisam vender, né? Tem um versículo bíblico que fala o seguinte: não adianta você pegar uma vela ali, um candeeiro e colocar embaixo de um alqueire, esconder ele, né? Você não pode esconder a sua luz. Então, para não esconder sua luz, você tem que ir comercialmente como negócio e procurar. Uma hora esse ciclo, essa carteira é construída e vai vir de network, pela excelência. Então, é uma combinação de duas coisas. Você constrói relacionamento sendo excelente e, segundo, você faz captação ativa. Eu faço captação ativa nos meus negócios o tempo todo. Qualquer projeto massa que eu me envolvo, eu estou fazendo captação ativa. Todo mundo pergunta: Denis, o que é que você é dos negócios? Eu digo: eu sou um vendedor não convencional. Muito bem. Denis, a última, tem um comentário aqui do José Cleilson, que eu acho que é muito pertinente para a gente fechar aqui essa sua fala. Olha, acredito que o maior desafio seja a falta de oportunidades. Né? Viver numa cidade que a área de tecnologia não é tão grande acaba desanimando. Então, eu vejo que ele está restrito a uma visão diminuta ali. Local. Então, ele está olhando para baixo. Fale um pouco a respeito disso, por gentileza. Muito bom. O professor Márcio já começou, já foi dando a resposta logo de forma simples e objetiva. Isso, Cleilson. Rapaz, o mundo hoje mudou muito, cara. Eu estou falando essa questão agora, Cleilson, aqui, desse processo de captação meu direto que está falando, né? Que eu vou atrás de oportunidades. Cara, existe uma série de containers, possibilidades, diretórios, onde você procura os contratos, projetos ativamente na internet, fora da sua área geográfica mesmo. Se você quiser montar uma estratégia hoje, onde você só quer procurar a oportunidade de captar clientes em Minas Gerais, por exemplo, cara, tem um monte de possibilidade. E clientes de todos os portos, pequeno, médio e grande. Eu acho que uma coisa muito forte e acelerada minha, Márcio, sempre foi isso. Sempre tive esse viés comercial muito forte. E o que eu construí tem que ir para o mercado, né? Então, eu sempre coloco também muita energia nessa experiência do cliente e comercialmente. Então, Cleilson, rapaz, tem muita oportunidade. E como o professor falou, Márcio, não se restrinja a visão ao seu olhar onde você está, do município, da cidade que você está. Hoje o mundo, cara, ele tudo é vizinho. Eu estou aqui na Argentina, mas eu estou falando com vocês que estão aí nas suas cidades distintas e diferentes. A gente está aqui se relacionando, está criando network. Estou deixando aqui meu Instagram, o site da empresa, provavelmente algum de vocês podem me mandar mensagem no direct. E por causa do network que eu tenho com o Márcio, eu vou te responder com muito prazer também aqui, tirar dúvidas e perguntas. Você vê como network é importante, né, Márcio? Então, não vejo o mundo na ótica geográfica que você está aí à sua volta. Cara, tem muita possibilidade para você. Você vai conseguir sim. Então, tem muita possibilidade interessante. Qualquer coisa, dá um grito, tira a dúvida e vamos nessa. Gente, o Instagram está aqui na tela, tá? Na apresentação. Bacana. Então, gente, o contato do Denilson está aí, né? Denilson Anjos. É uma pessoa muito acessível. Aproveite, né? Uma oportunidade de network. Quero pedir desculpas aí ao professor Sérgio, a Júlia, também, gente. Mas eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade de estar ouvindo o Denis, as experiências dele. Eu acho que é a primeira, viu, Denis, de mais algumas que eu já penso em lhe convidar, tá? E eu quero passar a palavra agora a Júlia, né? Depois dos agradecimentos aí ao professor, ao Denis, tá bom? Júlia, pode assumir aqui e vamos... Só reforçar aí, né, aos agradecimentos a Denison por estar viajando, né, mas estar colaborando aqui com a gente e acrescentando bastante aí no aprendizado dos alunos, né? Eu acredito que eles vêm aprendendo bastante, cada palestra que eles vêm da semana acadêmica dá um estímulo para eles, né? E abre portas. Eles veem que, de fato, não precisa tá visualizando só na região onde eles moram, né? Existem oportunidades aí além. Então, é só agradecer mesmo, Denison, por sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E eu vou aproveitar agora, passar a palavra para o professor Sérgio, né? Se quiser continuar aqui com a gente,
continue, mas eu acho que você tem sua programação que já estava bem fechada na agenda, né, Denison? Então, Sim. sinta-se à vontade. Depois eu falo contigo no privado, só para Tá pegar as bom. informações de certificado, viu? Obrigado, Gente, Denison. brigadão. Viu, Obrigadão. Márcio, pessoal, Grande professor abraço. José, desculpe pelo tempo aí. Quando voltar, eu quero tomar aquele cafezinho que a gente Toma prometeu e café nunca, depois com a gente. nunca Obrigado, conseguiu, viu, de né? coração, todos Tá bom, aí. então, Desculpe, fica à querido. vontade aí. Me Forte perdoe mais uma abraço. vez. Valeu. Valeu.